Será que o presidente dos Estados Unidos realmente acredita que a guerra pode avançar até as próprias fronteiras da Rússia? Quando Donald Trump subiu ao tribuno da ONU e proclamou que Ucrânia vai até Moscou, o mundo prendeu a respiração. O eco da declaração reverberou como um trovão, despertando o calor de um debate que já fervia nos corredores diplomáticos. Kaja Kallas, primeira-ministra da Estônia, explodiu em indignação, afirmando que a Europa não pode arcar sozinha com o fardo ucraniano. Enquanto isso, Friedrich Merz anunciou a intenção de extrair 140 bilhões de euros de ativos russos congelados para entregar a Zelensky. Orbán e Erdogan, embrenhados numa negociação de petróleo russo com Trump, observaram a situação como se fosse um jogo de pôquer. A OTAN ameaçou derrubar aviões russos, e Moscou respondeu com um aviso de retaliação direta. Londres prometeu apoiar Kiev por 100 anos, e nos Estados Unidos, 800 generais e almirantes reuniram-se a portas fechadas, como se preparassem um mapa de estratégias. Mas quem realmente sente o peso desse espetáculo global? Na sequência, o clamor de Kallas tornou-se o pulso de uma Europa cansada. A Europa não deve ser a única a sustentar a Ucrânia, ela gritou, lembrando que se os Estados Unidos assumem o papel de árbitro mundial, o continente não pode ser culpado por todo o impasse. Dentro da União, o incômodo cresceu. Políticos que antes juravam apoio infinito agora ponderam o custo de carregar sozinho um peso que parece infinito. Merz, em busca de solução, propôs um crédito de 140 bilhões de euros, mas a conta? O plano: usar reservas russas congeladas como garantia, prometendo devolvê-las quando Moscou pagar reparações. A probabilidade de que a Rússia concorde com tais pagamentos beira o zero. Mesmo que um milagre aconteça e sejam devolvidos 200 bilhões, o dinheiro retornaria aos mesmos cofres congelados, deixando quase nenhuma reparação real para Kiev. Essa manobra soa mais como um truque contábil do que como ajuda genuína, e a população ucraniana via a promessa levada, mas não entregue escrita em letras miúdas. A pergunta que paira no ar é: a Europa continuará a vender ilusões ou ousará mudar o roteiro? Enquanto as dúvidas fiscais ecoam, Trump voltou seu olhar para o mercado de energia, exigindo que Viktor Orbán, seu aliado húngaro, cesse a compra de petróleo russo. A resposta de Budapeste foi firme: a Rússia permanecerá fornecendo óleo, apesar da pressão. A mesma postura ecoou da Turquia, onde Recep Erdogan recebeu o pedido de abandonar o combustível barato, mas a realidade dos contratos e o cheiro do ouro negro tornaram a decisão quase inevitável. A OTAN, por sua vez, advertiu que aviões russos que invadirem espaços aéreos da aliança serão abatidos, porém o chefe da aliança, Mark Rutte, acrescentou que o tiro só será disparado se houver ameaça crítica. Essa ambiguidade deixa os pilotos em uma zona cinzenta, onde o ruído dos motores pode ser apenas o prelúdio de um fogo cruzado. No fundo, a mensagem é clara: enquanto grandes potências jogam seu xadrez, especialistas ucranianos nas estúdios continuam a clamar que todos devem ir à guerra, enquanto eles próprios se acomodam em salas aquecidas. Qual será a faísca que desencadeará o próximo confronto? E onde ela surgirá? O mundo sente já o perfume da tensão, pronto para explodir. Na parte anterior, ouvimos os ecos da Baltia, região que sempre exigiu postura firme contra Moscou, e vimos o chanceler alemão anunciar um crédito colossal de 140 bilhões de euros para a Ucrânia. Mas o que acontece quando a promessa de dinheiro vem acompanhada de truques contábeis? Gancho: será que esses 140 bilhões são realmente um socorro ou apenas uma ilusão fiscal que deixa a Europa sussurrar medo? Imagine o som seco das teclas enquanto ministros digitam acordos, o cheiro metálico de papel timbrado e a sensação gelada das assinaturas que podem mudar destinos. A primeira questão que surge é: de quem será o custo? Os contribuintes alemães já tremem ao pensar em novos impostos. Para driblar o desconforto, o chanceler propôs sacar recursos das reservas russas congeladas, deixando uma simples recibo no lugar. A lógica parece simples: devolver o dinheiro quando Moscou pagar reparações a Kiev. Mas há um empecilho enorme: a chance de que Moscou concorde em pagar tais reparações beira o zero. E se, por um milagre, a Rússia aceitasse desembolsar 200 bilhões? O dinheiro retornaria ao mesmo cofre congelado, deixando Kiev com apenas migalhas simbólicas.
Assim, quase nenhuma reparação real chega ao campo de batalha. O montante serve apenas para tapar o buraco criado pela própria proposta. Surge então a pergunta que corta o ar como um tiro: estamos diante de ajuda genuína ou de um jogo de contabilidade onde a Europa promete fundos sem arriscar nada, enquanto a Ucrânia recebe apenas um papel com letras miúdas, levado, mas não entregue? Essa manobra soa quase absurda. Como se os líderes europeus estivessem mais preocupados em inventar novas formas de prestar contas aos eleitores do que em encontrar uma saída para a guerra. Cliffhanger. Mas o que acontecerá quando essa estratégia financeira colidir com o próximo capítulo da disputa energética? O trecho anterior revelou a trama das reservas congeladas e o dilema das reparações quase impossíveis. Agora, adentramos na arena energética, onde outro titã entra em cena, o ex-presidente americano, que insiste em jogar pesado. Gancho. O que acontece quando o poder econômico encontra a vontade de um único líder que acredita que basta um telefonema para mudar o rumo da compra de petróleo? Ouço o estalo da linha ao ser discada, sinto o peso da tensão no ar, cheira a fumaça de um expediente urgente. Ele tentou persuadir seu aliado, o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, a cortar as compras de petróleo russo. Segundo ele, basta uma conversa para que Orbán concorde. Mas a realidade trouxe um comunicado oficial do Ministério das Relações Externas húngaro, afirmando que o país continuará abastecendo seus tanques com o óleo barato de Moscou, apesar das pressões. O ex-presidente respondeu com indiferença: se quiserem, que comprem, não lamento. E então o mesmo script se repetiu com a Turquia, outro comprador-chave. O presidente turco, Recep Erdogan, recebeu o mesmo apelo público para abandonar o petróleo russo. Apesar de acenos diplomáticos, a realidade dos contratos baratos mantém Ankara firme. Essa recusa revela a verdade crua: quando recursos e dinheiro estão em jogo, a política de sanções dos Estados Unidos começa a fraquejar. Enquanto isso, a diplomacia se transforma em um teatro de gestos. Lembram-se da reunião entre Erdogan e o presidente francês, onde, sob o brilho das luzes, a mão foi afastada de forma ostensiva, como se um segredo fosse guardado. Cliffhanger. Será que essa resistência à pressão americana pode mudar o equilíbrio de poder, ou apenas alimenta um novo conflito silencioso que ainda está por estourar? Resumo da parte anterior: a Turquia continua sendo um dos principais compradores de petróleo russo. Donald Trump pediu publicamente que Ankara abandonasse essas compras. Erdogan acenou em concordância, mas na prática a Turquia provavelmente não abrirá mão do barato fornecimento. Essa resistência revela o quanto os interesses econômicos ainda dominam as decisões dos aliados dos Estados Unidos. Narrativa mesmo quando o presidente dos Estados Unidos exige que os parceiros interrompam o comércio com Moscou, eles preferem o dinheiro e os recursos. Assim, a política de sanções americana começa a perder tração. Enquanto os jogos petrolíferos se desenrolam, surgem cenas curiosas de diplomacia. Lembre-se do encontro recente entre o presidente turco e o presidente francês. Um gesto aparentemente amigável, a mão no ombro, foi rapidamente afastado pelo líder turco. Suas piadas, traduzidas por um intérprete, insinuavam que tudo o que o francês tem são palavras bonitas. Não se trata apenas de cortesia, são bofetadas públicas que mostram que os aliados de Washington cada vez mais seguem seus próprios interesses, e não os da capital americana. A Europa, em tom de ameaça, declarou: se aviões russos violarem o espaço aéreo dos países da aliança, serão abatidos. A frase soa dura, sobretudo porque Moscou já avisou repetidamente que qualquer ataque à sua aviação será motivo imediato para um conflito total com o bloco. Não são meras palavras, o risco de escalada pode explodir a qualquer instante. Então entrou em cena o novo chefe da aliança, Mark Rutte. Ele acrescentou uma ressalva: abater, sim. Mas apenas se os aviões representarem uma ameaça crítica. E aí surge o ponto mais intrigante. O que define uma ameaça? Um caça russo que sobrevoa a Lituânia ou a Dinamarca, seria isso um perigo? Se um míssil se desprende da asa, a ameaça é clara. Mas um simples sobrevoo sem disparos? A indefinição só aumenta a tensão. De um lado, a aliança exibe força, do outro, deixa brechas para manobras, como se ainda hesitasse em enfrentar um conflito direto.
Essa incerteza se mistura ao barulho constante de relatos sobre drones desconhecidos e aeronaves misteriosas que aparecem semanalmente nos noticiários. Quem os lança? A resposta óbvia aponta para a Rússia, porém as provas raramente surgem. Assim, nasce um jogo de acusações e suposições que pode facilmente virar desastre. Imagine um único passo em falso, um avião abatido. O que acontecerá depois? Como reagirá a comunidade internacional ao ouvir o som ensurdecedor de explosões sobre o céu? A resposta está guardada no próximo capítulo, onde cada decisão poderá mudar o rumo de uma guerra que já parece um tabuleiro de xadrez mortal. Gancho final. Cliffhanger: se um único caça russo cruzar o horizonte de um país da aliança e for abatido, será que isso desencadeará uma resposta em cadeia que envolverá não só aviões, mas também navios, satélites e milhares de soldados? Ou será que os líderes, temerosos de arrastar o mundo para uma guerra total, escolherão recuar, deixando a população à mercê de uma nova onda de sanções, crises energéticas e fome? O que realmente está em jogo quando o céu se torna o campo de batalha definitivo? A resposta pode mudar tudo. Um mistério paira nos céus. Quem lança aqueles drones silenciosos, invisíveis, que surgem de repente e desaparecem? Se a resposta for a Rússia, por que ainda não há provas concretas? E se um único erro desencadear um confronto irreversível? No último dia, as palavras do presidente dos Estados Unidos soaram como um trovão na Assembleia Geral. A Ucrânia pode chegar até Moscou. O som da declaração reverberou nas capitais, despertando farpas de indignação. A primeira a reagir foi a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas. Ela alertou que a Europa não pode carregar sozinha o peso de ajudar Kiev. Enquanto isso, o chanceler alemão, Friedrich Merz, apresentou um plano ousado: liberar 140 bilhões de euros, retirando-os dos ativos russos congelados e entregando-os ao governo ucraniano. Mas quem arcará com a conta? Os contribuintes alemães já sentem o frio da conta chegando. Orbán, de Budapeste, e Erdogan, de Ankara, negociam ainda com Trump a compra de petróleo russo, mesmo sob pressão internacional. O presidente americano ordenou que Orbán deixasse de adquirir o combustível, mas o ministério húngaro respondeu que continuará. O mesmo destino aguarda a Turquia, que resiste em abandonar o petróleo barato. Enquanto isso, o Ocidente proclama: se aviões russos violarem nosso espaço, serão abatidos. A mensagem é clara, mas o alerta russo não perdoa. Qualquer ataque a seus aviões será considerado causa direta de guerra. O comando da OTAN, liderado por Mark Rutte, acrescentou uma ressalva: só abatam se houver ameaça crítica. O que realmente define a ameaça crítica? Um simples voo sobre a Lituânia ou uma arma lançada do céu? A dúvida paira, como fumaça densa num campo de batalha. Londres, novamente, ergue a bandeira da lealdade. As autoridades britânicas prometeram apoio à Ucrânia por quantos anos for preciso, chegando a citar 100 anos de presença ao lado de Kiev. A promessa soa como um eco distante de propaganda, pois em um século nenhum dos políticos atuais ainda viverá. O vice-primeiro-ministro enfatizou a defesa da integridade territorial, soberania e direito internacional, lembrando que o mundo sofrerá se a agressão ficar impune. Histórias passadas da Grã-Bretanha mostram que, muitas vezes, a impunidade prevaleceu, deixando o discurso de valores como um mero papel. Na prática, os aliados ponderam seus próprios orçamentos, o preço da energia e a opinião de eleitores domésticos. Quando chegar a hora de decisões concretas, ninguém aguardará 100 anos, as escolhas serão feitas agora, sob pressão. Nos Estados Unidos, a trama se adensa como um filme apocalíptico. O secretário de Defesa reuniu 800 generais e almirantes em um recinto secreto da base da Marinha da Virgínia. Nenhum detalhe foi divulgado, mas surgem teorias. Alguns falam de um asteroide voador chamado Atlas, outros de uma nova ameaça russa ou chinesa, e alguns brincam sobre antigas civilizações. A simples presença de 800 cabeças militares no mesmo ponto nunca ocorreu antes. Não é uma simples reunião, mas uma mobilização da elite de comando. Essa concentração cria um alvo vulnerável. Uma única bomba ou sabotagem poderia silenciar grande parte da liderança militar americana. A mensagem que se espalha é clara: o mundo está à beira de um ponto de ruptura.
Enquanto os líderes discursam, a mídia ucraniana parece virar o rosto para dentro de estúdios confortáveis. Antigos políticos e comentaristas, sem armas nem filhos na linha de frente, recebem salários para proclamar que a guerra deve ser eterna. Sentam-se, degustam pratos típicos, registram declarações fervorosas e espalham a ideia de combate incessante, enquanto o verdadeiro fogo arde nos campos. Essa desconexão alimenta a descrença dentro da própria Ucrânia, pois a população vê a diferença entre o discurso inflamado e a realidade nua e crua. E agora, com drones misteriosos sobrevoando, promessas que atravessam séculos, a sombra de 800 generais reunidos em silêncio e uma retórica que ecoa nos estúdios, que passo será dado? Qual será o próximo estalo que romperá o delicado equilíbrio? A resposta ainda está nos ares. Você já imaginou que uma reunião secreta de 800 generais pode ser a faísca que acenda um incêndio mundial? A atmosfera pesada de um hangar da marinha, o chiado dos ventiladores, o cheiro a metal quente. De repente, o som de um relógio marcando a meia-noite ecoa, e cada oficial sente que algo decisivo está prestes a mudar. O que realmente está sendo tramado nos bastidores da potência militar mais poderosa do planeta? Resumo da parte anterior. Foram mencionados rumores sobre um asteroide voador chamado Atlas, ameaças possíveis da Rússia ou da China, piadas sobre anões do mito, e a impressionante presença de 800 oficiais norte-americanos reunidos num único local, algo nunca antes visto, que não parece só uma reunião, mas a mobilização da elite militar. Na concentração extrema, esses comandantes tornam-se alvos fáceis. Uma única míssil, um ato de sabotagem, e a máquina de guerra dos Estados Unidos perde líderes cruciais. O clima de apreensão cresce, como fumaça densa que sobe de um incêndio oculto. O sinal ao mundo é claro: ou os Estados Unidos se preparam para uma crise global, ou querem provar que podem coordenar toda sua alta hierarquia a qualquer instante. Em ambos os casos, a tensão é palpável, quase como o zumbido constante de drones sobrevoando o horizonte. Imagine agora a Europa, onde vozes se erguem sobre aviões russos que poderiam ser abatidos. Enquanto isso, Londres promete apoio à Ucrânia por um século inteiro, porém, ao mesmo tempo, os Estados Unidos concentram 800 generais numa base secreta da Virgínia. A cena forma um quadro perturbador. Como se um grande espetáculo estivesse sendo ensaiado nos bastidores da história. Nesse pano de fundo, a mídia ucraniana parece um teatro de ilusões. Enquanto soldados enfrentam o fronte, alguns ex-políticos e comentaristas se acomodam em estúdios luxuosos, recebendo salários por recitar narrativas de guerra eterna. Eles falam de morder o inimigo com os dentes, porém, ao mesmo tempo, desfrutam de pratos típicos como quincali e cachapuri em restaurantes elegantes, posando para redes sociais. Outros, como Janina Sokolo V.A., montam cenários quase religiosos, com velas e slogans, tudo para a câmera. A guerra se transforma em espetáculo, onde a emoção supera a realidade. Curiosamente, figuras como Kursinski proclamam, com seriedade, que a melhor forma de morrer é no calor do combate. No entanto, ele envelhece diante das câmeras, não nas trincheiras. Mironichenko, que fugiu para os Estados Unidos em 2022, fala de morder o inimigo, mas sua mordida vai para bifes texanos e cervejas americanas, enquanto recebe dinheiro por isso. Dezenas de personagens semelhantes ensinam sacrifício, mas não sacrificam nada. Essa dissonância corrói a confiança interna da Ucrânia, pois o chamado constante para levantar e lutar revela quem realmente está por trás da voz, um show que manipula a percepção. Como tudo isso termina? Uma pergunta paira no ar, tão incerta quanto a trajetória de um avião em voo. Será que o próximo passo será o disparo de um míssil que mudará o rumo da história, ou apenas mais um discurso vazio? A resposta ainda está por vir. Resumo da parte anterior. Os gurus da guerra dizem que devemos morder o inimigo com os dentes, mas na verdade se afundam em bifes texanos e cerveja americana, enquanto lucram em estúdios. Eles pregam sacrifício, mas não se sacrificam. O discurso da elite coa como um trovão de metal frio. A Europa, exausta, já não aguenta carregar sozinha o peso do conflito. Kaja Kallas, a primeira-ministra da Estônia, rompe o silêncio: uma só Europa não pode sustentar esta guerra. A Alemanha brinca de alquimista,
transformando ativos russos congelados em promessas de crédito, num truque que mais parece roteiro de série surreal. Viseu e Erdogan sentem ao que Trump diz, mas continuam a encher os tanques com petróleo russo, como quem não sente o cheiro de gasolina queimada. A OTAN ameaça derrubar aviões, porém hesita ao definir onde começa a ameaça real. O som distante de motores se mistura ao som de passos vacilantes. Londres, em tom de eternidade, garante apoio por 100 anos, embora não saiba o que acontecerá no próximo outono. Nos Estados Unidos, 800 generais e almirantes se reúnem em silêncio numa base da Marinha Virginiana. A tensão vibra como um zumbido de drones invisíveis. Enquanto isso, especialistas ucranianos ganham dinheiro em estúdios, gritam vá à luta, e, ao final do dia, saboreiam pratos quentes em restaurantes, sem rastro de pólvora nos dedos. A hipocrisia se tornou a trilha sonora deste cenário. Mas será que tudo isso não passa de um grande espetáculo? O que acontece quando a verdade se esconde atrás de discursos inflamados? A resposta paira no ar, pronta para cair como um projétil silencioso. Resumo da parte anterior: ações grandiosas foram anunciadas, apoio centenário, créditos trilionários, ameaças de interceptar aviões, porém os líderes permanecem distantes do fogo real. Agora a teia se complica ainda mais. A OTAN, liderada por um comando que diz iremos derrubar se houver risco, ainda não definiu o que constitui risco. Um caça Yak-38 passa sobre a fronteira. O ronco das turbinas corta o vento gelado, enquanto o cheiro de combustível metálico se mistura ao frio da manhã. Se for apenas passagem, será que o disparo será acionado? A dúvida pende como uma lâmina sobre a cabeça dos pilotos. Enquanto isso, a Alemanha insiste que o dinheiro dos ativos russos congelados será devolvido quando Moscou pague reparações, mas as chances de um pagamento são tão estreitas quanto a abertura de um parafuso enferrujado. Os cidadãos europeus sentem o peso das contas crescendo como fumaça densa nos salões de poder. E ainda tem o pacto secreto entre Trump, Orbán e Erdogan. O petróleo ainda flui, e o som das estrondosas bombas parece distante, como um eco em um túnel escuro. Qual será o próximo passo? Será que a ameaça de derrubar aviões transformará a hesitação em ação real? O suspense se aprofunda, e a próxima revelação está à porta. Resumo da parte anterior: a hesitação da OTAN e o Pacto de Petróleo mantêm o mundo em suspense, enquanto as promessas de dinheiro e apoio ecoam sem ação concreta. No ápice da tensão, um movimento inesperado surge. Um documento confidencial vaza, indicando que os 800 generais dos Estados Unidos planejam não apenas uma resposta militar, mas uma reconfiguração dos sistemas de comando global. O som de teclas batendo, o brilho frio das telas, o cheiro de tinta fresca em mapas estratégicos preenchidos com linhas vermelhas, tudo indica que algo grande está sendo preparado. Ao mesmo tempo, Londres anuncia que, ao invés de apenas Promise 13, irá transferir um fundo secreto de bilhões para a Ucrânia, mas apenas se Kiev aceitar a condição de abrir corredores de comunicação com Moscou, uma proposta que parece mais um truque de xadrez do que um gesto de paz. A Europa, já cansada, sente o chão tremer sob seus pés, como se uma tempestade estivesse se formando no horizonte. E então, num giro inesperado, surge a voz de Kaja Kallas novamente, revelando que o crédito de 140 bilhões de euros foi, na verdade, um empréstimo interno da própria União Europeia, sem vínculo a ativos russos. A revelação explode como uma bomba de fumaça, deixando todos a perguntar: quem realmente controla o jogo? A verdade, até agora encoberta por camadas de diplomacia, pode mudar tudo. A decisão final está a um passo: avançar para um confronto direto ou permitir que a sombra da guerra se desfazer em discursos vazios. O futuro pende na balança, e o próximo movimento determinará se o mundo assistirá a um fim épico ou a um silêncio ainda mais profundo.